A gente nem precisava continuar. Eu estava ouvindo esse louvor e lembrando de que eu cresci acreditando que a vida era maravilhosa. Eu tive um pai que fazia a gente ler muito, a gente lia muito, todos nós. E a gente lia muito contos de fadas, então viviam felizes para sempre, os contos de fada falavam, né? Então nós crescemos num ambiente assim, achando que tudo era maravilhoso e que tudo ia dar certo, tudo felizes para sempre. E fomos crescendo, enquanto meu pai era vivo, minha mãe viva, a gente continuou uma boa parte da vida assim, mas daí nós crescemos. E quando a gente cresceu, a gente começou a se deparar com coisas que machucavam a gente. Eu lembro que muitas vezes, eu já aqui em São Paulo, eu ligava lá para Rio Claro e eu dizia para o meu pai e para a minha mãe, você que é culpado, você criou a gente para a gente pensar que tudo ia ser maravilhoso. Mas, de repente, Jesus Cristo entrou na minha vida e Ele é exatamente o que Ele disse que Ele é. Ele fez a gente viver o dia mal com esperança, com alegria, com fé. Só Ele conseguiu fazer isso. Metade não, porque mais da metade, menos da metade. Aos 30 anos, quando eu conheci Jesus, eu consegui viver dessa forma daí para frente. Mas antes foi muita dor, muita tragédia. Agora, gente, viver é correr risco de tragédia, de conflito, de dor, de traição, de violência, de calúnia. Viver é isso. E a tragédia não escolhe, né? Nem lugar, nem pessoas, nem dia. Mas a diferença está em como a gente passa isso. E Jesus vem e oferece um jeito da gente passar, que a gente consegue passar saudável. E é disso que nós vamos falar hoje. O capítulo 26 e 27 de Mateus vem descrever os últimos 3 dias da vida de Jesus. E vem contar também que ele sabia, antes que acontecesse, ele já sabia o que ia acontecer. Vamos lá. Mateus, capítulo 26. Ele viveu esses dias como se ele não soubesse do que ia acontecer. Ele viveu assim, ou esperando o dia mal chegar, porque ele podia esperar assim. Puxa vida, esses próximos 3 dias vão ser terríveis, porque ele sabia. E ficar recuando, mas não, Jesus enfrentou como se não soubesse. E ele não enfrentou como Deus, ele enfrentou como homem. Nada era surpresa para Jesus. Por que eu estou falando disso hoje? A semana passada, não essa aqui, a outra, eu estava assistindo o jornal e tinha um monte de gente processando uma cigana. Foram ler sorte na cigana e a cigana prometeu uma porção de coisas que não aconteceu e ela recebeu muito dinheiro para poder falar do futuro. E o futuro não era da maneira que ela disse que seria. Ela disse que seria bom. E não foi nada bom do que elas estavam. Então, as pessoas que foram consultar a cigana para saber do futuro estavam processando, querendo o dinheiro de volta. E eu fiquei também pensando lá na hora, né? O que nós faríamos se soubéssemos do futuro? Se a gente não ia conseguir mudar? Primeiro que a gente não ia conseguir mudar. Por que a gente quer saber? Mas a gente parece que, sei lá. E Jesus sabia, mas viveu como se não soubesse. Capítulo 26, tendo Jesus acabado todos esses ensinamentos, disse a seus discípulos, sabeis que daqui a 2 dias celebrar-se-á a Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Era Jesus que estava falando isso. Ele falou que daqui 2 dias ele ia ser entregue para ser crucificado. E vamos lá ver, então. No capítulo 20, daí passou, ele continua falando. E no capítulo 26, ainda, 36 a 46,
Aqui ele faz a ceia, que nós vamos falar depois. Mas aqui do 31 ao... Marquei tudo errado, gente. Mas é aqui, do 31 em diante, eu vou até o 35. Está assim, então Jesus lhe disse essa noite, todos vós vos escandalizeis comigo, porque está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Ele ainda está falando o que ia acontecer com ele. Mas depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para a Galileia. Disse-lhe Pedro, ainda que venhas a ser um tropeço para todos, nunca o serás para mim. Replicou-lhe Jesus, em verdade te digo que nessa mesma noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E Pedro nega. No primeiro dia que ele está falando, é Jesus no Getsêmani, é o dia do abandono. É isso mesmo, do 36 ao 46. Em seguida, foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse a seus discípulos, assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. Levando consigo a Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então lhe disse, a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Olha, a alma triste até a morte. Fica aqui e vigiai comigo. Ele está passando como homem. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo, meu pai, se possível, passa de mim esse cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Daí ele volta para os discípulos continuam dormindo, ele acorda os discípulos, fala para eles que a carne é fraca, e vai de novo orar. E daí, lá no 44, deixando-os novamente, foram orar pela 3ª vez, repetindo as mesmas palavras. Então voltou para os discípulos e lhes disse, ainda dormis e repousais, eis que é chegada a hora e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. O que a gente faria como Jesus? O dia seguinte na vida de Jesus, desse dia que ele estava falando, seria esse dia aqui. Um dia de abandono, um dia de depressão, um dia de solidão. E ele sabia que ele ia passar por isso. Que ele não podia contar com os amigos orando com ele. E depois, no segundo dia, a segunda coisa do dia seguinte da vida de Jesus, que ele sabia que ia passar, era o dia da traição. Falava ele ainda, eis que chegou Judas, é do 26, do 42 ao 50. Chegou Judas, um dos 12, e com ele grande turba com espadas e porretes, vinda da parte dos principais sacerdotes, dos anciãos do povo. Ora, o traidor lhes tinha dado esse sinal. Aquele a quem eu beijar é esse, prendei-o. E logo aproximando-se de Jesus, lhe disse, salve, mestre, e o beijou. Jesus, porém, lhe disse, amigo, para que vieste? Nisso, aproximando-se dele, deitaram as mãos em Jesus e o prenderam. No dia seguinte da vida de Jesus, foi um dia da traição. Foi um dia que o amigo, era um amigo, ele deu um beijo amargo da traição em Jesus Cristo. Judas, gente, ele tinha a mesma autoridade dos discípulos para fazer milagre, para curar, para libertar do demônio. Judas andou com os discípulos durante os 3 anos de Jesus, fazendo as mesmas coisas que os discípulos faziam. E o dia seguinte da vida de Jesus, que ele sabia que ia passar, seria o dia que ele ia receber o beijo amargo do amigo. A terceira coisa está no 26, 57 a 59. A religião que Jesus cresceu ou desprezou. Eis que prenderam Jesus, o levaram à casa de Caifás, o sumo sacerdote, onde se haviam reunido os escribas e os anciãos. Mas Pedro seguia de longe até o pátio do sumo sacerdote e, tendo entrado, assentou-se entre os serventuários para ver o fim. Os principais sacerdotes e todo o sinédrio procuravam algum testemunho falso contra Jesus, a fim de o condenarem à morte. Pula para o 65. Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes e, dizendo, blasfemou. E 66, que vos parece? Responderam ele, é réu de morte.
Então uns cuspiram-lhe no rosto, lhe davam murros, os outros esbofeteavam, dizendo: profetiza-nos, ó Cristo, quem é que te bateu? O dia seguinte da vida de Jesus foi o dia que a religião onde Jesus cresceu, aonde ele aprendeu a ler, porque naquele tempo se lia, aprendia a ler na sinagoga. Julgaram Jesus herético, demoníaco, e ele tinha sido criado ali. Ele jamais poderia pensar: puxa vida, aquilo que me amparou uma vida toda e que me deu segurança, é aquilo que me trai também. A quarta coisa que Jesus passou, o dia seguinte da vida de Jesus, foi o dia da negação do amigo. Já estava Pedro sentado fora do pátio. Aproximando-se uma criada, lhe disse: também tu estavas com Pedro, o Galileu. Ele, porém, o negou diante de todos, dizendo: não sei o que dizes. E saindo para o alpendre, foi ele visto por outra criada, a qual disse aos que ali estavam: esse também estava com Jesus o Nazareno. E ele negou outra vez com juramento: nem conheço esse homem. O dia da negação do amigo. O dia seguinte na vida de Jesus ia ser o dia da negação do amigo. Que, se fosse um que ele não conhecesse, mas Pedro nega que tinha uma história com Jesus. Falou: nem conheço esse homem. O dia seguinte da vida de Jesus está no capítulo 27 agora, de 69 a 72. Não, 15 a 26. É o dia da troca. Por ocasião da festa, costumava o governador soltar o povo, um dos presos, conforme que eles quisessem. Naquela ocasião, tinham eles um preso muito conhecido, chamado Barrabás. Estando, pois, o povo reunido, perguntou-lhe Pilatos: a quem quereis que eu vos solte, a Barrabás ou Jesus chamado Cristo? Gente, a multidão que escolheu Barrabás foi a mesma multidão que, no capítulo antes do 26, 25, 23, 24, Jesus abençoava. No entanto, fizeram a troca, escolheram o bandido. O dia seguinte da vida de Jesus foi isso: escolheram o bandido no lugar dele. Escolheram o que nada valia a troco de Jesus Cristo. Ainda o sexto agora, o dia seguinte da vida de Jesus. No 27, logo a seguir, os soldados do governador, levando Jesus para o pretório, reuniram em torno dele toda a corte. Despojando-os das vestes, cobriram-no com manto escarlate. Tecendo uma coroa de espinhos, puseram-lhe na cabeça e na mão direita um caniço. E, ajoelhando-se diante dele, o escarneciam, dizendo: salve, rei dos judeus. E, cuspindo nele, tomaram o caniço e davam-lhe com ele na cabeça. Depois de o terem escarnecido, despiram-lhe o manto e o vestiram com suas próprias vestes. Em seguida, o levaram para ser crucificado. O dia seguinte da vida de Jesus ia ser dia de humilhação e de zombaria. E é o último texto agora. O dia seguinte da vida de Jesus seria o dia da cruz, da agressão, dele ser ferido sem culpa alguma. E chegando a um lugar chamado Gólgota, que significa lugar da caveira, deram-lhe a beber vinho com fel, mas ele, provando, não quis beber. Depois de o crucificarem, repartiram entre si suas vestes, tirando a sorte. E, assentados ali, o aguardavam. E por cima da sua cabeça puseram escrita essa acusação: este é o rei dos judeus. Então, o dia seguinte da vida de Jesus, que seriam os 3 próximos dias, eram dias que foram terríveis, foram os piores dias da vida de Jesus. O que nós faríamos se a gente soubesse disso? Eu vou lá ler a sorte, lá na cigana, e ela fala para mim: vai ser isso, isso, isso. O que eu faria? E exatamente aqui, o que a gente faz? Jesus, olha o que ele fez. Vamos voltar para o 26. Enquanto comiam, Jesus tinha falado que ia fazer ceia com os discípulos. Enquanto comiam, tomou Jesus... Isso aqui foi na véspera dos dias que iam começar. No dia, Jesus sabia que ia passar tudo isso que nós acabamos de ler. E olha o que ele fez. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão
e abençoando-o, o partiu. E o deu aos discípulos, dizendo: tomai, comei, isto é o meu corpo. Gente, foi um sacrifício deliberadamente oferecido. Nada era surpresa. Aqui foi a prova de que ele sabia o que ia acontecer, que a carne dele ia ser rasgada, que o sangue dele ia ser vertido e oferecido para todos. Olha aqui. A seguir, tomou um cálice e, tendo graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque esse é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. E digo-vos que dessa hora em diante não beberei desse fruto da videira até aquele dia que eu hei de beber de novo convosco no reino do meu Pai. Então, a primeira coisa que Jesus fez, sabendo o que ia acontecer com eles nos 2 dias seguintes, ele fez a ceia e se ofereceu. E falou: olha, eu vou ser rasgado, vai verter meu sangue em favor de vocês. Aquele que beber, comer da minha carne, beber do meu sangue, é porque tem parte no reino do meu Pai. É o que tem parte no reino de Deus. E outra coisa, a segunda coisa que ele faz, que está no versículo 30, eu amo isso aqui. Tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras.